ótimo domingo para nós, uma ótima reflexão. E nós vamos começar. Como hoje a nossa reflexão vai nos levar a essa prece de Francisco de Assis, eu vou começar por ela então. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ah, Mestre querido, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nós vivemos a vida eterna que o Senhor nos preparou. É isso o nosso evangelho dessa manhã, a nossa vida eterna. E nós vamos hoje ver essa lição que está na parábola do bom pastor, que nós vamos passar pela parábola para entender esse contexto, né? Então eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Tem o item 2. Guardai-vos dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas e que são lobos roubadores. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que produz bons frutos, que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis pelos seus frutos. E nós, com conhecimento, com as nossas vivências no Evangelho, nós vamos cada vez mais entender, observar a vida de pessoas que se destacam no nosso dia a dia. Nós vamos avaliar, não julgar, mas nós vamos avaliar pelos frutos que pendem da árvore da vida de cada um, pelas ações. Nós reconhecemos o bom e o mal e nós vamos aprender a discernir. Isso nos interessa ou isso não nos interessa. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Então, eu comecei por essa lição, porque é isso que nós, a vida inteira, temos que aprender a fazer, a avaliar situações que nos apresentam. É boa ou não é boa? Serve para nós ou não serve para nós? E na parábola do bom pastor, é isso que Jesus fala. Em verdade, eu vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, de uma maneira escusa, esse é o ladrão e o roubador. E o que entra pela porta, o porteiro abre a porta, esse é o pastor de ovelha. E quando ele tira as ovelhas do aprisco, elas obedecem, elas conhecem, sabem que ele está levando ela para um campo fértil, para elas poderem se alimentar. E isso
é obediência que elas aprendem a ter, porque elas sabem que há um bom pastor conduzindo ela para o melhor das necessidades dela, naquele dia que amanhece, naquele dia lindo. E Jesus conta, ele fala: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas, né? Ele se identifica, ele diz claramente: eu sou a porta das ovelhas. E tem vindo muitos ladrões e roubadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, que é isso que a gente tem que aprender a fazer também. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ele entrará e sairá e achará pastagem. Porque um ladrão, ele não vem somente a furtar, a matar e a perder. Ele vem, te leva para aquele aprisco dele, porque tem interesse no que você tem. E na primeira oportunidade, no primeiro lobo que aparece, ele sai fora. E você fica numa situação difícil. Aí ele fala: mas eu vim para que elas tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a alma por suas ovelhas, né? Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. E não é verdade? Nós não reconhecemos Jesus como um irmão maior, disposto, se sacrificou, deixou as alturas onde ele governa o planeta e veio até nós trazer um caminho excelente. Um educador excepcional veio trazer um caminho excelente para nós, né? E ele fala: e eu conheço vocês e vocês me conhecem. Eu anuncio, eu confesso a meu Pai, o meu Pai anunciou as minhas vidas, sabe que eu dou a alma pelas minhas ovelhas, né? Aí, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, o Emmanuel interpreta: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele fala, lógico, das nossas posses definitivas. Por quê? Não é a abundância do que nós possuímos na terra. Isso tudo é impermanente. Isso tudo é uma moldura de temporária representação, como o Emmanuel traça para nós. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. É a abundância de valores do espírito. Aquela abundância de bens que a traça não corrói, né? Os valores definitivos da alma, né? Já temos as leis de Deus na nossa consciência, mas à medida que nós vamos estudando o Evangelho, tentando praticar o Evangelho na vida, aquilo vai crescendo dentro de nós. Quando nós erramos, nós já percebemos, isso é excelente. Nós já percebemos que nós estamos errando e a gente se corrige. E quando a gente cava um buraco meio ruinzinho que a gente cai, a gente pede numa conversa com Jesus: olha, eu sei que eu errei, me ajuda, eu não posso ficar cometendo esse erro. E nós somos ajudados, porque o verbo abundar é existir, ter ou produzir em grande quantidade. Nós falamos assim: as colheitas abundavam naquela região. É além da nossa necessidade. Deus e Jesus estão trazendo para nós abundância além do que nós precisamos. Depois eu vou explicar por quê. Então é isso que
o Emmanuel está dizendo para nós, dentro de nós, né, que em favor de nós, né, nós não poderíamos esquecer esses dons substanciais que nós temos que amealhar no nosso espírito. É uma plenitude que nós vamos aprendendo a reconhecer. Quer dizer, é isso que ele veio nos dar, essa vida que transborda, que está repleta de luz, de amor e de eternidade, porque nós somos eternos. Então, vivemos uma vida única, alternando entre a vida física e a vida espiritual. Então, não são nas forças exteriores que nós vamos encontrar a iluminação que nós precisamos. E aí, o Emmanuel vai traçando um paralelo da nossa vida física. E ele fala: a primavera é maravilhosa, nós estamos na primavera, mas nós sabemos que o inverno virá, rigoroso ou não, que esse ano até ele foi fraco, mas ele virá. Aí nós estamos aí com 20 anos, com as minhas netas, né, explodindo de hormônio, dono do mundo, a gente se sente, eu vou mudar o mundo. Mas essa fase passa. Nós sabemos que a velhice chega, como chegou para muitos de nós que estamos assistindo, né, que estamos falando ou assistindo esse evangelho. O nosso corpo físico, ele pode estar harmonioso, íntegro, saudável, sem depender da idade que você está. Mas um dia a enfermidade chega, porque a única certeza da vida é a morte. Então, um dia vão acabando energias dos órgãos, a doença vai se instalando, parece que quanto mais a gente reza, mais doente vai ficando, e é isso, né? Quer dizer, toda essa manifestação física na Terra é uma transformação permanente. Aí você levanta um dia exuberante de vida, tranquila, satisfeita com tudo que tem, e você vai dar uma passeadinha no shopping de meia hora para almoçar e cai, e entra numa cadeira de roda, que foi o que aconteceu, né, aí comigo em setembro. É isso, você começa o dia e você não sabe como é que vai terminar, mas aí é que entra todo o jogo de cintura do nosso conhecimento, de saber que Jesus está cortando na nossa vida um mal maior. É aí que entra a nossa necessidade, que é imprescindível a gente construir esse castelo interior para nós elevarmos os nossos sentimentos aos campos mais altos da vida. Então, Jesus veio com a sua presença sublime. E quando a gente estuda sobre o nascimento dele, sobre a forma como tudo aconteceu, sobre que João e Maria, José e Maria passaram, né? Que o primo dele, João, foi anunciar a ele no deserto, a gente tem noção de que ele não fez essa entrega total para que a gente crescesse como ser humano, não era para a gente ter facilidades na vida que vão ficar, né? Mas é para nós adquirirmos essas riquezas imperecíveis, esses valores eternos, valores do Espírito. Não é porque a gente tenha favor eterno de Deus, não. Para nós adquirirmos em cada encarnação as aquisições definitivas, para que a gente seja portador da vida imortal.
É por isso que ele veio. E vocês sabem que eu tenho em Palavras de Vida Eterna uma lição que eu gosto demais. E diz o Emmanuel lá: a vida é a experiência digna da imortalidade. Gente, digna. Então, quanto mais nós crescemos, melhor vai ficando. Mas ele dá um conselho: observa o que você está fazendo, porque o berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Olha, isso dá um seminário, dá, né? Quer dizer, então, na live passada que eu fiz, o Marco Carala, ele falou: no processo da conquista da maturidade espiritual, nós temos contato com o bem e com o mal, mas nós temos, que criar, que fortalecer esse bom senso em nós e aprender a discernir e escolher entre o simples e o complexo. Escolher entre a paz e a guerra, a saúde e a doença, o certo e o incerto. Isso está perfeito. Nós temos que ter essa consciência. É isso mesmo que ele está falando, de discernir e fazer a melhor opção. Isso é planar o terreno da nossa vida, evitar os acidentes da nossa vida. É esse bom senso que ele fala. Aí nós vamos seguir os lobos roubadores? Se nós somos uma árvore boa, nós vamos seguir os bons conselhos de Jesus. E Leonardo da Vinci, ele já falava: a simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Você começa um trabalho, você tem um objetivo. Aí você forma uma equipe e vocês planejam: vamos fazer assim, vamos atender assim. Você tem todo um planejamento. Mas as pessoas querem começar aquilo com muita satisfação. No dia a dia, no decorrer da tarefa, aquela sofisticação, ela vai ficando difícil e você é obrigada a ir voltando para trás, buscando a simplicidade. Sem perder de vista o objetivo, começa uma tarefa da maneira mais simples possível, que você acha que pode começar. O grupo está coeso, todo mundo entendeu a sua função, você está observando aquele trabalho ser realizado, aí você começa: olha, vamos fazer uma reunião, vamos acertar esse ponto, o que vocês acham dessa situação? Não está atravancando ali? Não está tendo uma fila ali? Não está acumulando pessoas? Por que está? Porque às vezes precisam de um carimbo bobo naquele negócio lá, e aquilo acotovela pessoas ali esperando. Então você muda aquele carimbo para uma outra sala onde tem mais trabalhador, Então você vai adequando a situação, aquele serviço vai fluindo, sem ser sofisticado, ele vai fluindo, ele vai crescendo. Você pode até incluir mais uma ou outra coisa ali, que aquilo vai dar certo. É isso. É uma simplicidade. Começa de maneira simples e melhora. É melhor do que começar de uma maneira muito sofisticada e não conseguir manter aquele ritmo. Eu gosto demais disso, E no Palavras de Vida Eterna, tem uma lição que nós não podemos deixar de comentar nessa situação. Chama melhorar para progredir. Melhorar para progredir é a senha da evolução, Porque passa para nós um rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, mas cada um de nós vai recolher as águas desse rio divino segundo o recipiente que é, o recipiente que nós somos. Aí é que está. Então, nós temos que ter certeza que de Deus para nós vem o melhor,
24 horas do dia, chova ou faça sol, esteja frio ou esteja calor, nada importa. Todos recebem de igual maneira, né? Mas nós temos que resolver em nós a capacidade, aumentar esse potencial, esse recipiente. E o Emmanuel dá um conselho: se nós nos afeiçoamos a esses ideais de aprimoramento e progresso, olha o conselho, nós não podemos nos afastar do trabalho que nos renova, do estudo que nos aperfeiçoa, do perdão que nos ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Ele traz esse caminho para nós. Nós nos afeiçoamos ao nosso aprimoramento, então é o trabalho, é o estudo, é o perdão que ilumina nosso espírito por inteiro, o sacrifício, se for necessário, e a bondade, que é a bondade que vai nos distinguir quando nós chegamos lá na espiritualidade. Então, nós temos tudo o que nós necessitamos para comungar dessa glória com Jesus, dessa glória com Deus, né? Mas nós fixamos em nós conforme a capacidade de cada um. E Deus respeita a nossa diferença, o nosso grau de evolução, porque nosso grau de evolução é muito diferente entre nós. Nós convivemos na Terra com pessoas com todos os degraus da evolução. E que recipiente nós estamos sendo para colher essas bênçãos de Deus que vêm para nós? A gente se perde, essa é a palavra. A gente se perde nas necessidades da vida material. Nós não podemos perder o foco, perder a simplicidade, perder o nosso objetivo de vida. Nós não podemos perder o nosso objetivo de vida. Eu quero ver agora se alguém já colocou alguma coisa. A Leninha diz, andai enquanto tende luz. Andai significa de forma tranquila, serena, sem desespero, sem ansiedade, para que possamos trazer luminosidade do presente para o futuro. Andai. As ações de Jesus, ele sempre põe a gente para andar. Às vezes a gente está parado, né, Leninha? E ele põe a gente para andar. Vai, não peques mais, mas ele manda a pessoa ir adiante. Deus está pedindo para a gente ir andante. É isso mesmo, viu, Leninha? Não sei se mais alguém colocou alguma coisa, eu não estou achando, né? Mas é isso mesmo. Deus está pedindo para a gente andar sempre, né? Nós temos que ser, a Cris Fernandes colocou, simples e humilde em tudo que nós vamos realizar nessa vida. É a lição, né? O grau máximo de sofisticação é essa simplicidade. Porque onde as coisas são simples, tudo flui. Na casa de Jesus pode ter 250 pessoas no sábado de manhã para tomar passe, todos tomam passe, todos, sem exceção. É isso, né? Nós somos aprendizados sempre, nós nunca vamos deixar de aprender, né? E no livro O Espírito de Verdade, caminhando, né, Leninha? Caminhando com a nossa lição,
O João também, no evangelho dele, ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Sem nos chamar de animais, traçando um paralelo com a nossa alma, né? Nos colocando como uma ovelha, seguindo um pastor, seguindo Jesus, nós podemos perguntar: que ovelha nós somos? Que alma nós somos? É reconhecer o que nós já temos de bom em nós também, porque nós temos muito, nós já caminhamos, muito nós temos de bom em nós. Porque um pastor ativo, como Jesus é ativo na nossa vida, ele tem de pronto, ele sabe. Se alguém falar, meu anjo da guarda, tadinho, vai lá e fala para Jesus, ele fala: Aniceia? Aí meu anjo da guarda fala: é Aniceia de novo. Ele conhece, sabe. Está tudo em volta de nós, os nossos pensamentos, num circuito fechado. Por mais que você esconda de todas as pessoas com quem você convive, você não esconde de um espírito mais iluminado, né, do que nós, e tem muitos, né? Então, eles conhecem, está tudo em volta de nós. Eles não precisam estar 100% ao nosso lado. De onde eles estão? Os nossos guias estão acompanhando o que nós estamos fazendo. Então, um pastor conhece as ovelhas mais ativas, descobre as indiferentes. Ele nomeia as retardatárias, essa é uma retardatária. Registra as que lideram. Ele classifica a lã que elas venham a produzir, tá certo? E ele faz tudo em favor de todas, sem exceção. E as ovelhas aprendem a reconhecer o pastor que leva ela para o melhor que elas precisam naquele momento, né? Respeitam os sinais. E a gente recebe sinais quando a gente está agindo certo e quando a gente está agindo errado. Então, nós temos que acatar a ordem. Isso é obediência. Reconhecer o poder diretriz de Jesus, para não confundir a presença dele. Isso é a resignação. Essa é a divina missão de Jesus para conosco, aquele pastor compassivo que conhece cada um de nós. E ele já falou: nenhuma ovelha se perderá. Então, mesmo que nós não olhando para dentro de nós e ainda não estando satisfeito, porque você vai crescendo em conhecimento, você começa a ficar insatisfeito com o que você carrega de sentimento dentro de você, né? Mesmo assim, nós temos a certeza que nenhum de nós vai se perder, né? E ele vai nos guiar para perto dele, ou para mais, porque perto dele nós nunca vamos chegar, porque nós estamos crescendo e ele está crescendo muito também com cada um de nós, que ele liberta do passado, ele está crescendo também. Mas Jesus incentiva as pessoas indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece o fraco, apoia aqueles que são mais responsáveis, trazendo mais responsabilidade para ele, e vai equilibrando o valor de cada uma de acordo com as peculiaridades do ser humano, com as tendências de cada um. Não importa as diferenças, não importa em que degrau de evolução, ele está equilibrando em nós o melhor e da melhor maneira. E nós vamos aprendendo os ensinamentos, os ensinos. Aí o Marco falou, mesmo sendo tantos bilhões de habitantes, Jesus, Espírito Perfeito, conhece a cada um. Exatamente.
né? É isso que eu estou dizendo. Conhece a cada um de nós. Nós somos o que nós somos. Nós temos que nos aceitar como somos, mas sempre ter o nosso objetivo de nos melhorar. Sabe, deitar no nosso travesseiro à noite, de consciência tranquila, de termos feito o melhor daquele dia. Nós não podemos empurrar com a barriga problema de um dia para outro. Não durma com um problema com teu marido, com a tua esposa. Resolve no dia. Não deixa crescer uma discussão infeliz. Aprende a ficar calado. São coisas simples que vai nos levando para um conhecimento, para gratidão a Deus que te ajudou a ficar em silêncio naqueles momentos, né? Então é isso. A gente tem que atender o chamamento do Mestre, melhorando as nossas condições do mundo com base na nossa própria renovação. Aqui a Elza está dizendo: o bom pastor, Jesus, nos ajuda a retificar a nossa caminhada evolutiva. Sim, há momentos em que ele tem que te parar para você pensar o que está acontecendo, né? Ele tem que te parar. E ele tem N maneiras de nos parar. Ele está sempre, nós estamos sempre sendo retificados pela espiritualidade, né? A gente tem que cometer uma ação muito boa para ela ser ratificada, para ela ser endossada pela espiritualidade. Normalmente, eles estão retificando, corrigindo o nosso caminho. Perfeito. A Márcia falou: a perseverança no Evangelho nos ajuda a caminhada diante das adversidades da vida. Isso se chama fé. Márcia, eu vou citar N coisas do Evangelho. Então, você está entrando junto comigo nesse caminho. É isso mesmo. Então, essa pergunta, que ovelha nós somos? Então, para responder essa pergunta para nós temos que buscar a disciplina perante Jesus, na nossa posição de servidores do bem. Com certeza, com muita humildade no nosso coração, nós vamos encontrar a sintonia com o Divino Pastor, porque nós vamos sublimando, nós vamos servindo, nós vamos atingir com Jesus o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Emmanuel, não? Nossa, e aí, Márcia, que eu vou falar o que nos traz o Evangelho em termos de humildade. Tanta coisa, mas tanta coisa, nós é que precisamos aprender, né? O mais importante para nós adquirirmos a humildade, né, é a obediência e a resignação que o Lázaro nos traz no capítulo 9. A obediência é o consentimento da razão. Com todo o teu intelecto, com toda a tua inteligência, você tem em você a obediência clara de quem se entrega, de quem tem fé, de quem acredita no nosso bom pastor. E a resignação é o consentimento do coração. Você se resigna ao que ele quer para você, que a Elza está falando, é o que ele quer. Quando ele te retifica, você se resigna ao que ele quer. São forças ativas, porque nos ajudam a cada um de nós a carregar o fardo que te compete. No livro Instrumentos do Tempo, tem uma lição do Emmanuel: aprendemos a obedecer. Aprendemos a obedecer.
porque a obediência é o alicerce da ordem e nós aprendamos a obedecer. Se nós nos propomos a concretizar o ideal superior que nós abraçamos. Emmanuel, que luz que ele nos traz em todos os livros. Então, obedecendo a Jesus, se conformando com a verdade que ele está personalizando nos seus exemplos de amor e de luz, na educação fundamental que nós temos nos evangelhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante isso, porque nós vamos nos convertendo, olha o que eu vou falar, o que o Emmanuel traz, nós vamos nos convertermos de beneficiários em aprendizes, olha que lindo, e de aprendizes a servidores fiéis da doutrina de Jesus e de redenção nossa no curso do tempo. Então entramos como beneficiários, essa luz vai crescendo dentro de nós, nós nos tornamos aprendizes quando nós nos propomos a caminhar, né, Elza? A caminhar. Aí nós vamos sendo fiéis a Deus e a Jesus. E essa fidelidade, por enquanto, nos basta. Quando nós aprendermos mais, crescermos mais, é que vem a comunhão com Deus. E nós vamos chegar lá. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, com uma destinação de uma perfeição relativa. Humildade no nosso coração, obediência e resignação. Né? Então, nós temos que aprender a viver sob esse jugo, para nós termos essa liberdade de escolher o próprio caminho. E isso seria a nossa redenção, a nossa emancipação. É a nossa emancipação como ser humano, esse livre-arbítrio cada vez maior de escolha, de aplanar o nosso caminho numa boa escolha, né? De vez que somente pelo cativeiro voluntário, que seria o cumprimento dos nossos deveres, é que essa emancipação vai chegar para nós. O capítulo 17 fala sobre esse dever, né? A obrigação moral, primeiro conosco e em seguida para com as outras pessoas. Porque ele começa o nosso dever no ponto onde nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E ele vai terminar no limite em que nós mesmos não queríamos vê-lo transposto em relação a nós. É cumprir o dever. E tem mais no Evangelho, o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a misericórdia consiste no esquecimento e perdão das ofensas, né? Ela complementa a doçura que nós vamos tendo, a nossa bondade, a nossa doçura, o maior mandamento que está no Evangelho. No capítulo 11, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que eu falei, Cecília Gotti, somos espíritos ignorantes, né? Mas nós acreditamos que nós queremos nos melhorar. A gente anda, caminha, cada dia, dentro das nossas possibilidades, no caminho, como um homem de bem, tá certo? Ô Flávio Tadeu, eu acredito, nós acreditamos. Nós já temos muito clarão dentro de nós. Nós não somos perfeitos, mas nós já caminhamos no sentido de buscar essa luz imortal. Então, Jesus fala também no capítulo 12, aliás, no capítulo 11, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós já falamos disso aqui.
amar os inimigos. Se Jesus recomenda amar os inimigos, só imagina, gente, com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração, aquelas pessoas da família, por maior dificuldade que elas estejam apresentando. Somos nós que vamos clarear esse espírito com a nossa claridade. É paciência, compreensão, aceitação. É isso, né? Essa lucidez, a Vera Lúcia Arbide, ela está falando, né? A doutrina nos ensina essa luz racional, essa lucidez, essa lógica. É isso. E a gente aprende nos livros, olha, fantástico, né? Aí no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita. E no capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos, nós temos um roteiro para caminhar. E é um aprendizado cada vez que nós fazemos uma leitura do Evangelho, de um capítulo do Evangelho, cada vez que nós seguimos o Evangelho recomendado na semana, né, pela diretoria doutrinária. É um aprendizado, nós vamos nos esclarecendo. E às vezes a gente erra, pede perdão a Deus e siga, caminhe, não pare, não fique estagnada. A água estagnada, ela se enche de lodo. Então nós temos que caminhar sempre. A Malu está dizendo, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nos trouxe o conhecimento da vida espiritual, a nossa verdadeira vida em abundância, mas nos ampara em todos os momentos da nossa vida material. Ele sabe que nós estamos em aprendizado. Confiamos nele? Ele confia em nós. Nós precisamos aprender a confiar nele. E o André Luiz, porque eu só falo do Emmanuel, né? Tem tanta coisa boa do André Luiz, ele fala, se nós nos devotamos ao Evangelho, não podemos esquecer. Aqui entra a oração de Francisco de Assis que eu fiz. Perfeita aquela oração, daquele filho maravilhoso, Francisco de Assis, patrono da nossa Casa de Jesus. Ele criou a Casa de Jesus para esse momento de transformação que nós iríamos passar. Desculpe. Nós temos que ter em mente que a treva pede luz, que o mal pede o bem, que a dor pede consolo, que a chaga pede alívio, que o pântano pede socorro, o incêndio pede água, a ignorância pede ensino, a maldade pede bons exemplos, o ódio pede amor, a maldição pede bênçãos e a penúria pede assistência e compreensão. Então, para todo lado da vida material que você olhar, da vida espiritual, dos teus irmãos de caminhada, você encontra todas essas situações esperando. E se tem uma coisa que, se chegou até nós um problema, é que nós estamos em condição de resolver. Isso nós temos que ter no nosso coração. Isso nós temos que ter, né? Nós não podemos esquecer que Jesus, ele foi a claridade para os cegos, ele foi limpeza para os ancenianos, ele foi movimento para os inertes, ele foi entendimento para os loucos. Então, se nós queremos seguir Jesus, nos unir a ele, é servir incessantemente ao mundo, porque o mundo é essa bendita escola
onde nós trabalharemos dia a dia essa obra-prima da nossa veste nupcial, para comparecermos um dia renovados e felizes ao banquete dessa alegria imortal. Muito legal, né? Então, Emmanuel traz para nós, no Caminho, Verdade e Vida, que a gente tem que se valer de todas as oportunidades de serviço, porque essa é a nossa marcha para Deus, né? O próximo é a nossa ponte entre nós e Deus. Então, essas oportunidades de serviço que vai nos acendendo a uma luz maior. Então, todas essas oportunidades têm que ser aproveitadas por nós. E ele diz: valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Então, quando nós temos essa abundância, que eu já falei lá no início que eu iria explicar melhor isso, quando nós já temos essa abundância, seja física ou espiritual, e a abundância significa ter além da necessidade, é para que a gente multiplique as formas do bem. Para que a gente multiplique as formas do bem, porque não faltam necessidades ao nosso lado. Agora, tanto a escassez quanto a abundância, elas vão desaparecer um dia. Na carne, na esfera carnal, a glória e a miséria são molduras de temporária representação. Um dia a escassez, aí na outra encarnação a abundância, é aí que vai gerando o equilíbrio na nossa vida. Todas passam, Jesus não passa. A lei divina para nós, ela não passa. Elas são as portas que nós temos que entrar. Esse é o caminho para onde nós estamos se movendo, o caminho da nossa redenção. E o equilíbrio que nós buscamos, nem mesa farta, nem prato vazio, nem excesso, nem carência, nem vigília e nem repouso constante, nem prodigalidade dar a mão cheia, nem a sovinice, guardar, a mãozinha fechada. Né? Quer dizer, esse equilíbrio é auxiliar o corpo, para o corpo expresse a alma, iluminar a alma para que ela se renove e santifique o caminho do equilíbrio, indispensável à nossa evolução. Agora, quando eu falei a obra-prima que nós estamos construindo em nós, eu quero dizer o seguinte: um exemplo que me caiu de bandeja semana passada, eu amei isso aqui. E ele nos traz Michelangelo. Ele foi pintor, foi escultor, foi poeta, foi arquiteto. De cima de um andaime, ele pintou o teto da Capela Sistina, uma obra chamada O Dia do Juízo Final. Já pensou quantas horas ele ficou deitado num andaime, pintando o teto com o braço para cima? É espetacular essa pintura. Alguém já foi lá? Ótimo, né? Aí ele gostava mesmo, era de escultura. O principal escultura deles é a Pietà, que está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele fez isso em 1499. Essa piedade, ele retrata em Maria, segurando Jesus morto nos braços. Ela é maravilhosa. Pena que a gente não tem o recurso aqui de trazer essa beleza, mas é só colocar no Google que vocês acham lá, né? Depois, ele fez a estátua de Davi em 1501, aí ele fez a estátua de Moisés em 1515, mas ele tem muita coisa para a gente admirar que ele fez.
Mas o que eu quero falar aqui é o sentido da obra de Michelangelo. Para ele, a obra já estava na pedra. Ele apenas retirava o excesso e deixava a forma fluir. A ideia que ele tinha numa escultura era libertar a forma, porque para ele ela já estava dormindo na pedra. É aí que eu quero falar para vocês, gente. Não é assim? Deus conosco, Ele nos conhece como um pastor compassivo. Ele alimenta, sustenta, nos ilumina em todos os nossos ciclos de vida, porque Ele sabe que nós ainda estamos dormindo na pedra. Ele conhece o nosso espírito. Ele sabe onde a nossa perfeição relativa vai nos levar. Porque se nós somos diferentes uns dos outros, Ele tem para cada um de nós um lugar próprio na obra dele. Então, Ele sabe quem nós vamos ser quando nós estivermos completamente despertos. Ele sabe o espírito puro que habita em cada um de nós, precisando dessa lapidação que nós vamos recebendo no correr de toda uma vida, no correr de 1000 anos, de 5.000 anos, de 10.000 anos, né? Quer dizer, então, Ele sabe onde nós vamos chegar na nossa eternidade. Ele enviou Jesus para que nós tenhamos essa vida em abundância, uma abundância tão plena de espiritualidade, mais do que nós necessitamos e mais do que nossas esperanças conseguem visualizar. A gente não tem noção dessa vida plena, onde Ele vai nos levar. É amor total, é plenitude máxima, é aquela perfeição relativa, porque nunca seremos tão perfeitos quanto Deus. Mas é aí que nós vamos. E eu trouxe aqui para nós encerrarmos mesmo. Vozes do Espírito. O Espírito que ditou isso para Francisco de Assis, ele só se denominou o Espírito. A natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é a minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal e a perfeição é meu destino. Isso é maravilhoso. Isso resume a doutrina espírita para nós. Eu imagino que reunião mediúnica, maravilhosa na sua profundidade, na sua luminosidade, para isso chegar até Francisco Xavier, o nosso querido Chico Xavier, que nós não conseguimos aquilatar o valor do seu trabalho como ele merece. Emmanuel e tantos que escreveram essas coisas maravilhosas para nós.
essa lição tão profunda está num livrinho pequenininho chamado Aulas da Vida. Aulas da Vida. Olha a aula da vida que tem nesse pedaço de texto. Isso é uma poesia para o nosso coração. Isso já foi tratado aqui em outra palestra. Mas é isso que eu queria trazer para nós hoje. Eu desejo a vocês muito amor, muita paz, um excelente domingo, uma excelente semana. Que Deus nos abençoe, nos proteja e esteja sempre nos incentivando, nos obrigando a caminhar, Pai, nos obrigando a caminhar em direção a esse futuro, ao desenvolvimento desse potencial imenso, que, como diz Michelangelo, já está dormindo dentro de nós. E Deus está lapidando e tirando de nós o melhor que nós podemos aproveitar. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês.